E eu quero já iniciar, né, a palavra de Deus com uma frase, né? A desobediência sempre gera consequências. A desobediência sempre gera consequências. E uma coisa que eu tenho aprendido, que ser tardio em obedecer também é desobediência. Ser tardio em obedecer também é desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer a fruta? Você já pensou nisso? Foi comer da árvore do bem e do mal? A árvore do conhecimento? Não. O pecado de Adão e Eva foi desobediência. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles desobedeceram a direção de Deus. Eles desobedeceram a palavra que Deus tinha orientado para a vida deles. E, na verdade, um dos pecados que mais nos desviam do plano, do projeto, do propósito de Deus para as nossas vidas é desobediência. Às vezes Deus está dizendo para você assim, olha, fulana, vai para aqui, ó, vai para esse lado aqui, ó. Toma essa decisão, se posiciona. E você não faz o que Deus está falando. E às vezes Deus está falando assim, ó, não vai por aí não. Não relaciona com essa pessoa não. Não toma essa decisão não. E você, né, fala, não, isso é a voz que eu tô ouvindo. Eu sempre ouço as pessoas dizerem assim, menina, eu tava ouvindo uma voz falando comigo. Eu tava sentindo aqui dentro um testemunho interior falando. Mas aí eu achei que era coisa da minha cabeça e eu fui para onde aquele testemunho interior disse que não era para ir e eu acabei me dando mal. Eu acabei tomando a decisão errada, tá? Então, queridos, eu quero que você nessa manhã, né, a gente vai ler a palavra de Deus. Vou abrir aqui em nome de Jesus para que você possa ser conduzida pelo Espírito Santo, guiada, direcionada, orientada pela presença do Senhor, que verdadeiramente Deus possa ministrar o teu coração, tá? Que o Espírito Santo possa encher a tua vida com a presença dele. Mas um dos lugares onde as pessoas mais são destruídas é dentro desse lugar da desobediência, onde as pessoas se perdem do plano, do projeto e do propósito de Deus. Deixa eu achar aqui. A palavra de Deus está em Gálatas 5. Gálatas 5. E a palavra de Deus diz assim: vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas,
imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, fala conosco, enche o nosso coração com a Tua presença e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Queridos, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos. E nós precisamos aprender a cuidar do espírito, a cuidar da alma e a cuidar do corpo. Nós precisamos aprender a apresentar diante de Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis na presença do Senhor. E essa palavra que nós lemos nessa manhã fala de uma guerra que existe dentro de nós. Existe, queridos, um reino espiritual, existe um reino emocional e existe um reino físico. E nós precisamos estar atentos a toda essa movimentação. Porque o reino espiritual, ele não para. Ele não dorme. Ele não descansa. Não, eu tô dormindo e parou aí a movimentação do reino espiritual, não. O reino espiritual, ele é constante. Ele está em constante movimentação, trabalho contínuo, né? E nós precisamos perceber as atmosferas. Nós precisamos perceber, e inclusive dentro de nós. Dentro de nós. Por quê? Porque essa guerra interna, ela precisa de que você aprenda a alimentar o seu espírito intencionalmente. É como se houvesse aqui no meio a alma, aqui nós temos o espírito e aqui nós temos a carne. E quanto mais você alimenta a carnalidade, mais a sua alma é governada pela carne. Quanto mais você alimenta o espírito, você se fortalece em Deus, você cresce em Deus, mais a sua alma gera governo pelo espírito. Só que quando a gente observa a nossa geração, né, tudo que tem acontecido no mundo, você percebe que as pessoas estão sendo governadas pela carne, pela sua vontade e não pelo espírito. E aqui faz a diferença, né? E a palavra de Deus diz assim: vivam pelo espírito. Vivam guiados, conduzidos, direcionados pelo espírito. E de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da sua carne. Porque a carne é contrária ao espírito. E aqui, queridos, fala de situações que demonstram, né, de pessoas que vivem na carnalidade e pessoas que estão vivendo no espírito. E um dos frutos produzidos por alguém que vive no espírito é o fruto do espírito. O Espírito Santo tem fruto. E nós precisamos começar a observar se esse fruto do Espírito está sendo produzido na nossa vida. Se nós estamos percebendo que nós estamos sendo desenvolvidos nesse fruto do Espírito. Porque nós podemos fazer uma listagem desses frutos e nós podemos caminhar intencionalmente em direção a esse fruto. Eu acho interessante que no contexto de espiritualidade,
As pessoas honram e as pessoas celebram muito os dons espirituais. Só que os dons espirituais, querido, vêm de Deus e Ele dá para quem Ele quer. A pessoa busca o dom espiritual e Deus derrama sobre ela. Quando a pessoa tem dons espirituais, não fala dela, fala do que Deus está fazendo por ela. Inclusive, Deus pode usar a jumenta para falar. E muitas vezes a gente acha, né, que alguém que está sendo usado nos dons espirituais, meu Deus, é uma coisa de outro mundo. Mas a gente deveria aprender a celebrar pessoas que caminham pelo Espírito. Pessoas que têm postura, posicionamento, caráter. E às vezes a gente celebra muito os dons, os talentos, as habilidades. Às vezes a gente celebra muito. Mas o dom vem do céu para você. O fruto do Espírito, ele nasce em você por conta da presença de Deus para o próprio Deus. É uma forma de realmente dizer, Senhor, eu estou caminhando na tua presença. Eu estou adentrando nesse lugar de vida, de transformação. E o fruto do Espírito, a palavra diz que ele é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, esses 9 frutos do Espírito, nós precisamos nos alimentar em Deus, nos conectar em Deus ao ponto de ver esses frutos sendo produzidos na nossa vida. Não é natural você estar se alimentando de Deus e esses frutos não fazerem parte da tua vida e da tua jornada. Eu comecei a olhar para a alegria não apenas como uma emoção, mas como um fruto do Espírito. Tanto que em Tiago diz, tende por toda alegria quando passares por tribulação. Tem a palavra que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, ela não dê o seu fruto. Ainda que não haja animais nos campos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Então a alegria é um fruto do Espírito Santo, é muito mais do que uma emoção. A paz, querido, que as pessoas hoje, parece que virou uma raridade, pessoas que têm paz. E a paz é para você. A paz de Cristo que excede todo o entendimento, é para estar na tua vida sim. Mas Sumaí, eu estou em meio a tanta guerra, a tanta confusão, a tantas problemáticas, não importa. A paz, ela precisa fazer parte da tua jornada. A paz de Cristo que excede todo entendimento. E realmente excede todo entendimento, porque às vezes você está em paz em meio à guerra. Em paz em meio às tribulações. E parece coisa de gente louco. Mas não, é coisa de gente cheio do Espírito Santo. É coisa de gente que vive pelo Espírito e não pela carne. É coisa de pessoas que caminham conectados com o Espírito Santo. Queridos, quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais tempo você passa na presença de Deus, quanto mais você mergulha nesse lugar de comunhão, de intimidade com Deus, mais parecido com Ele você se torna. Você já começou a caminhar com alguém que você começou a falar como ela? Você já começou a caminhar com alguém que você já começou a falar as frases que ela fala, as coisas que ela fala, e de repente você está sendo influenciada por essa pessoa? Essa palavra que nós lemos nessa manhã é, olha, andem pelo Espírito, caminhem pelo Espírito, mergulhe no lugar da presença de Deus, vivam nesse lugar aonde essa comunhão com o Espírito Santo vai te fazer parecido muito mais com Jesus. Qual é o nosso maior modelo? Qual é a nossa maior modelagem?
O Espírito Santo. Qual é a nossa maior modelagem? É o próprio Jesus, é a pessoa de Jesus. Estude a história de Jesus. Como que Jesus falava? Como ele se comportava? Como eram os seus relacionamentos? Qual era a sua postura diante de alguém que estava doente? Diante de alguém que estava passando necessidade? Qual era seu posicionamento? Porque nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos estar nesse lugar aonde a presença de Deus é uma verdade dentro de nós, das nossas vidas. E nós começamos a caminhar não pela carne, não pela nossa vontade, não pelo nosso projeto, mas aí nós começamos a caminhar pelo Espírito. E o que é viver pelo Espírito? É ser alguém que obedece os comandos e a voz de Deus. Mas para que eu obedeça os comandos e a voz de Deus, eu preciso aprender a ouvir os comandos e a voz de Deus. Eu preciso adentrar nesse lugar de comunhão, de intimidade. Eu preciso aprender a mortificar a minha carne e vivificar o meu espírito. Eu preciso aprender a mortificar a minha carne e vivificar o meu espírito. Eu preciso aprender a treinar esse lugar de alegria, esse lugar de paz, esse lugar de amabilidade, amor, de ser alguém que ama, amor próprio e o amor ao próximo. Eu preciso adentrar nesse lugar de paciência. É fácil ter paciência? Não, de jeito nenhum. E muitas vezes para desenvolver o fruto da paciência você precisa esperar. Talvez você esteja nesse momento em um lugar de espera, desenvolvendo o fruto da paciência, e você está falando, meu Deus, eu não dou conta mais. E o Senhor está dizendo para você dar conta sim. Fruto da paciência, o fruto do Espírito, da mansidão. Meu Deus, ser manso e humilde, mansidão, o fruto do domínio próprio. Sabe? Quando você consegue dominar, governar sobre a sua própria vida. Quantas pessoas elas têm nome e sobrenome de cristão, de crente, de evangélico e tantos outros nomenclaturas, mas elas caminham pela carne. Eu nunca vi tantos escândalos, tantas situações, né, de pessoas que caminham em imoralidade, em libertinagem, em idolatria, em feitiçaria, em ódio. Ódio sem que nem pra quê. Mas discórdia, confusão, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quantas pessoas que olham para a própria casa dela e tá assim, ó, essa confusão instalada. Quantas pessoas olham para a própria vida e ela não saiu desse lugar. E ela fala assim, mas Deus veio para os perdidos, ok, para salvá-los. Deus veio para os doentes, para curá-los. Eu não concordo essa conversa prosa ruim, que a igreja é um hospital para um monte de gente permanecer doente lá. Não vem com essas conversas não. Entende? Queridos, nós precisamos aprender. Deus veio para os doentes, ok, para curar esses doentes. Deus veio para os pecadores, para quê? Para levar para um lugar de santidade. Deus veio para aqueles,
né, que estão adoecidos. Para quê? Para restaurar essas pessoas. Deus não te chamou para permanecer na doença, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física. Deus não te chamou para permanecer no pecado, no erro, na falha. Deus não te chamou para esse lugar. Pelo contrário, Deus te chamou para restauração. Ele chama quem está perdido para ser achado. Ele chama quem está doente para ser curado. Ele chama quem está destruído para ser restaurado. E aí eu não concordo não. Um monte de gente doente, nunca sara, nunca cura, nunca restaura. E aí as pessoas vivem pela carne, por aquilo que estão sentindo, pensando, achando. Ela fala assim, ai, mas alguém precisa cuidar de mim. Mas ela já tem tanto tempo que era para ela estar cuidando de alguém. Já era para ela estar orando por alguém, mas está esperando que alguém ore por ela. E aí é ciúme, é dissensão, é confusão, é inveja. Às vezes chega alguém que era para você potencializar, mas ao invés de potencializar, você sente inveja. Por quê? Porque está caminhando pela carne. É como se nós tivéssemos, né? Alguns dizem assim, é como se tivesse 2 pitbulls na sua vida. 2 pitbulls. Um é a carne e outro é o espírito. E quem você alimenta mais vai prevalecer sobre a tua alma. Quem é que você mais está alimentando? Às vezes, queridos, às vezes, nós gastamos tanto tempo alimentando a nossa carne. Nós passamos tanto tempo. E a gente passa tão pouco tempo em Deus, que na hora que a gente abre a boca, já nota que é carnalidade. Às vezes, quando você abre a boca, você já percebe que não é o Espírito que está se movendo, trabalhando, alinhando o teu coração. E nós precisamos aprender a ser intencionais. Vivam pelo Espírito. Hoje é segunda-feira. Você pode ser intencional no fortalecimento, nesse lugar de espiritualidade, nesse lugar de proximidade com Deus. Aprenda a consagrar o seu trabalho a Deus. Aprenda a consagrar a tua vida a Deus. Aprenda a consagrar a tua família a Deus. Aprenda a consagrar o que você fala ao Senhor. Viva pelo Espírito. Mergulhe nesse lugar da presença de Deus. Para que você não seja conduzido pela tua carnalidade. Para que você não seja conduzido e guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelo desejo da sua carne. Mas que o Espírito Santo seja aquele que te conduza, que te guie, que te oriente, que te direcione. E que todos os dias você possa olhar para a sua vida e você ver os frutos do Espírito fluindo através de você. Olha para a tua vida agora. Faça uma autoanálise do que você tem vivido. O quanto você tem alimentado o espiritual. O quanto a sua alma tem de governo do Espírito. E tá bom, não é natural o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Sua mãe já dizia, você não é todo mundo. Para de ficar se comparando. Outro dia eu fui para uma situação e tinha que fazer uma situação errada na situação. E eu falei, não conte comigo. Ó, estou me desconectando desse negócio. E aí, eu fiquei patinando, enquanto os outros romperam, e eu fiquei patinando. E a pessoa veio dizer pra mim, você tá vendo? Você tá patinando, sabe por quê? Porque você quer ser a senhora certinha. Você tá patinando, sabe por quê? Porque a senhora quer ser a senhora conservadora. Se você tivesse feito como todo mundo, você tava lá na frente, você não tava perdendo seu tempo. Eu falei, ok.
Essa é a sua visão. A sua visão. Mas eu prefiro patinar, agradando o Deus vivo, que honra a minha vida, que me sustenta, que me manteve até aqui, do que romper, como você está dizendo que era para eu ter rompido, e fazer aquilo que desagrada o meu Pai do céu. Então eu prefiro permanecer nesse lugar, porque eu prefiro andar pelo Espírito. Eu prefiro caminhar por aquilo que Deus está falando, dizendo, conduzindo, orientando, mesmo que eu não entenda. Mesmo que a curto prazo pareça que eu estou em prejuízo. Não, eu prefiro caminhar nesse lugar. Vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da sua carne. As pessoas, queridos, estão sendo tentadas com certeza absoluta. Todo dia. Thales canta um louvor que ele diz assim, ó. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm. Mas ele disse no louvor, eu escolho Deus. Você precisa adentrar nesse lugar onde você escolha viver pelo Espírito. Viver guiado pela direção do Senhor. Viver conduzido por aquilo que Deus está falando. Mas para isso, você precisa aprender a alimentar o seu homem, a sua mulher espiritual. Você precisa aprender a fortalecer nesse lugar de espiritualidade. Para que você possa olhar para a tua vida e você ver o fruto do Espírito Santo se movendo na tua vida e através da tua vida. E você possa perceber amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você possa perceber o quanto você tem crescido e desenvolvido. O fruto do Espírito, a pessoa nasce e pronto e já tem. Não, fulano já nasceu assim, não. Você desenvolve. Todo mundo tem a semente do fruto do Espírito. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais você desenvolve esse fruto na tua vida. Agora, quanto mais você se distancia de Deus, mais você caminha pela carne. E mais você vai ver na tua vida libertinagem, impureza, idolatria, discórdia, desobediência, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, confusão, embriaguez, né? Quantas pessoas estão dentro dessa confusão literal e elas precisam sair desse lugar. Sumaí, eu tô nesse lugar onde eu tenho satisfeito a vontade da minha carne. Se arrepende. Eu tô nesse lugar, Sumaí, onde eu tenho tomado decisões que têm desagradado a Deus. Se arrepende. Hoje é dia de arrependimento. Aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Se arrependa. E hoje, marca na tua agenda dia, hora, local, para você buscar Deus todos os dias. Coloca no despertador. Um momento onde você vai se conectar intencionalmente com Deus. Ah, e tem gente que fala assim, mas eu conecto com Deus o dia todo. Mas tem um momento de especificidade. Para você colocar o seu coração diante de Deus. Para você adentrar nesse lugar de comunhão, de proximidade, de intimidade com o Senhor. Para que você aprenda a viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é ter comunhão com o Senhor. Viver pelo Espírito é ouvir a voz de Deus. Viver pelo Espírito é obedecer a voz de Deus. Viver pelo Espírito é ver frutos como o amor de Deus, como a alegria do Senhor, como a paz de Cristo que excede todo entendimento, como a paciência em meio a situações que todo mundo chutaria o balde, mas você está lá. Paciente, esperando no Senhor. Domínio próprio. Às vezes domínio da sua língua. Às vezes domínio das suas emoções. Às vezes domínio dos seus olhos. Ó,
que tá vendo o que não era para ver. Às vezes domínio do cartão de crédito, domínio próprio. De você dizer, não vou comprar, não preciso. Às vezes domínio de falar mal dos outros. Tudo isso, queridos, está conectado com domínio, governo, governar a sua própria vida. Às vezes domínio do que você bebe, do que você come. Domínio próprio. Eu me domino, eu me governo. Isso é um fruto do Espírito Santo. Isso é um fruto que é encontrado em quem vive pelo Espírito. Vivam pelo Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da sua carne. Quantas pessoas estão ficando no meio do caminho porque se perderam aonde? Nos seus próprios desejos. Concupiscência da carne, concupiscências dos olhos. Pessoas que ficaram no meio da jornada. Pessoas que começaram a querer o que Deus não quer para elas. A fazer o que Deus não disse para fazer. E como eu iniciei, desobediência tem consequência. Viver pela carne tem consequência. E a consequência de viver pela carne pode ser uma consequência eterna. Uma eternidade sem Deus. Tem pessoas que elas vão se tornando tão carnais que aquilo que alguém que é espiritual tá vendo que aquilo ali não é de Deus, não é erro, tá errado aquele negócio, mas ela vai se tornando tão carnal que elas se tornam insensíveis ao pecado. Isso aqui é muito sério. Pessoas que se tornam tão carnais que elas se tornam insensíveis ao pecado. E aí você vê pessoas em cima do altar, cantando, pregando, ministrando, estão em orgias, adultérios, mentira, porfias, enganos, ciúmes, dissensão, confusão. Eu não sei como que o nível que alguém pode chegar de destemor a Deus. Destemor. Por isso que a palavra diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E se você está aqui nessa manhã, Deus está te chamando para caminhar pelo Espírito. Se você está aqui nessa manhã, Deus está te chamando para as águas mais profundas. Talvez você já tenha buscado a Deus, mas Deus está dizendo, tem mais. Se você está aqui nessa manhã, Deus, Ele quer te conduzir para esse lugar onde o fruto do Espírito seja uma realidade para você. Talvez tem fruto do Espírito que você precisa desenvolver na tua vida. Um dos frutos que eu mais preciso desenvolver na minha vida é paciência. Paciência. E eu percebo que na minha vida Deus sempre permitiu que eu esperasse mais do que os outros. Eu percebo, é muito claro, é muito nítido para mim. O que acontece na vida de alguém, às vezes em meses, a minha demora um pouquinho mais. Eu já percebi. Por quê? Paciência. Deus vai me trabalhando na paciência. 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 E você desenvolve. Alguém falou assim, quando a gente comete um pecado, confessa, olha que pergunta poderosa. Confessa e deixa, ainda podemos conhecer as consequências? Com certeza, sabe? Porque tudo que o homem semeia, ele vai ceifar, independente do arrependimento dele, tá bom? Porque presta atenção, eu estou no pecado,
eu arrependo e deixo. Você alcança a misericórdia de Deus. Dali em diante, Deus te leva para um novo caminho, mas tem consequência daquilo que você fez. Tem consequência, com certeza absoluta. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Davi pecou, alcançou a misericórdia do Senhor. Ele confessou, deixou o pecado. Ele confessou e ele pediu ali, né? Ele quebrantou o coração diante de Deus e estava tudo certo. Ó, né? Davi continuou sendo rei, só que teve consequência. A criança do adultério morreu. Davi, a espada foi estabelecida dentro da casa dele. Um filho estuprou a filha. Outro filho matou o outro filho. Olha que coisa. Consequência do pecado de Davi. Não foi à toa, não. Tá? Ele abriu uma porta, um portal. E Satanás fez a lasqueira dentro da vida dele. Por conta de quê? Por conta do pecado. Queridos, o pecado é igual cartão de crédito. Pode ser bom comprar, mas a fatura sempre vai chegar. Sempre. Muito bom. Porque pecado, querido, se fosse ruim, ninguém faria. Vem com conversa fiada que pecar é ruim, não. É bom. É bom. Por isso que o povo peca. Por isso que o povo vive no pecado. Porque é bom pecar. E as pessoas, queridos, todas as vezes que o pecado entra na nossa vida, vai ter consequência desses pecados. E é por isso que nós precisamos viver, por isso que a palavra está nos aconselhando. Vivam pelo Espírito. E jamais vocês satisfarão os desejos da sua carne. Porque a sua carne deseja. A sua carne quer. A sua carne tem vontades. Vontades. Vontade de comer muito, vontade de beber muito, vontade de fazer o que não é para fazer, vontade de ver o que não é para ver, vontade de entrar em lugares que não é para você entrar. Então, uma hora a conta chega. E eu não quero ter conta para poder pagar. Então, que nessa manhã você possa desenvolver esse fruto do Espírito na tua vida. Quanto mais perto de Deus você tá, quanto mais tempo com Deus você passa, mais você desenvolve o fruto do Espírito na tua vida. Mais você constrói uma realidade interna que vai trazendo para o reino externo. Primeiro aqui dentro, depois aqui fora. As pessoas estão querendo construir aqui fora. Tá tudo vazio aqui dentro, tá tudo bagunçado aqui dentro. Aqui tem confusão, tem inveja, tem uma confusão. E a pessoa tá tentando arrumar aqui fora. Não, não vai arrumar. Você precisa primeiro arrumar aqui dentro. A casa aqui dentro precisa ser arrumada. Essa estrutura interna, ela precisa ser mexida. Entende? Então isso é extremamente importante. E eu vou ler novamente, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Não há lei, não há nada contrário. Né? Os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor para que nós possamos mergulhar nesse lugar da Tua presença. Mergulhar nesse lugar de comunhão com o Teu Espírito Santo. Ao ponto de não vivermos mais, Senhor, pela carne, mas que a nossa alma seja governada pelo Espírito. Que nós possamos adentrar nesse lugar de obediência ao Senhor. De ouvir a Tua voz e Te obedecer. De ouvir a Tua voz e caminhar contigo. De ouvir a Tua voz e ser guiado pelo Teu Espírito. Ser guiados pela Tua presença.
Verdadeiramente, Senhor, que nessa manhã, aqueles que entraram aqui, que estão caminhando pela carne, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de arrependimento. Limpa, Senhor. Joga o pecado, Senhor, as falhas no lago do esquecimento. E que nessa manhã uma nova oportunidade possa se abrir diante dos olhos dessas pessoas. E que elas possam caminhar numa direção completamente nova no Senhor. Conduza, guia, direcione e que nessa manhã nós possamos ser marcados pela fome e pela sede da Tua presença. E que nós possamos mergulhar nesse lugar de comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.